Ó, pessoal, que vai dar tempo de terminar, tá? Ó, meus amores, nós vamos aí ver outro transtorno, que são as fobias, tá? Fobia, ela entra também nos transtornos de ansiedade, certo? Então, a fobia, ela é o temor ou uma aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Algumas vezes as pessoas tentam confundir pânico com fobia, tá? A diferença clássica é que o pânico, nós vamos estudar, ele não tem uma causa para que a pessoa venha a apresentar uma crise. Já nas fobias, existe uma causa para que esse paciente ele entre em crise, tá? Então veja, ambos eles adentram nos transtornos de ansiedade. A fobia, ela também está nos transtornos de ansiedade. Ela é considerada um dos transtornos de ansiedade. Aí veja, só que em todos os transtornos de ansiedade que nós vimos, fobia, pânico, toque, os transtornos alimentares, TAB, tá? Todos esses pacientes, eles apresentam o que a gente chama de ansiedade patológica, tá? Todos nós, normais, apresentamos ansiedade, tá? Só que essa ansiedade, quando ela é normal, existe uma causa e muitas nós somos expostas a essa causa. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma prova de concurso, tá? Muitas vezes a gente, né, apresenta uma ansiedade, mas quando sai da prova, a ansiedade passou, tá? Quando a gente vai se encontrar com um paquera, um futuro namorado, tá? A gente fica super nervosa, acabou o encontro, a gente ficou bem, tá? Acabou-se a ansiedade. Tá? Quando a gente é exposto a algum tipo de avaliação, um emprego, por exemplo, uma entrevista de emprego, a gente vai ansioso. Quando sai da entrevista, acabou-se a ansiedade. Tá? Então, essa é uma ansiedade normal, onde o nosso corpo ele responde, né, através de sensações motoras, tá? Onde a gente fica com aqueles tics, né, balançando a perna, muitas vezes gesticulando demais, né, a questão da sudorese, a questão do, do, do frio, né, da taquicardia, da dispneia, tá? Só que no paciente com transtorno de ansiedade patológica, ele não tem momentos onde ele relaxa. Ele está sempre naquela tensão, tá? Ele muitas vezes está sem fazer nada e ele está com aquela dor muscular porque ele está tensionado a alguma coisa. O corpo ele está sempre em estado de alerta. Especificamente para quem tem fobia, tá? Esse estado de alerta, ele está sempre procurando aquilo que lhe traz medo, certo? E quando vê, ele está de frente àquilo que lhe traz medo, tá? Aí o nosso corpo ele vai responder. Vocês vão ver, mais na frente a gente tem uma figurinha que trabalha aí bem, que mostra bem a fisiologia, tá? Onde na verdade a fobia para quem apresenta, ela é despertada através do olho, tá? Porque é quando a gente vê o objeto que nos traz medo, certo? Que esse objeto ele entra aqui nos tipos, tá? Onde nós temos as fobias simples, tá? Onde nós temos a fobia social e onde nós temos a agorafobia, certo? Então, veja, para ser considerado fobia, tem que existir uma causa, um fator causal, tá? Além da própria pessoa já apresentar ansiedade patológica, ok? Aí, com relação aos tipos de fobia, nós temos a agorafobia, que é o medo de estar em lugares públicos onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida.
Na realidade, pessoal, essa agorafobia é quando o paciente, quando a pessoa, ele tem medo de sentir medo, tá? Então, de sentir o medo e não ser visto, tá? Por isso a questão do medo de multidão, tá? De lugares públicos. É que, na realidade, essa pessoa, ela já está em estado de ansiedade, que é patológico. E o seu medo aumenta quando ele está em locais públicos, onde a sua mente, ele vai trabalhar no sentido de que, se você sentir alguma coisa, você vai passar mal e ninguém vai lhe notar. Tá? E daí você vai ficar desassistida, certo? Na realidade, ele tenta controlar esse medo, mas ele não consegue. E devido a esse medo, sua mente imagina coisas trágicas que vai acontecer com ele mesmo, tá? Com a própria pessoa. Então, daí o medo de público. Tá? Ele tem medo de estar lá no meio de uma multidão, ele tem medo de estar lá na fila de um banco e passar mal e as pessoas nem notarem que ele passou mal e ele não ser socorrido, ele não ser assistido. Tá? Daí a questão de muitas vezes a agorafobia, ela também entrar como com características antissociais, por quê? Porque essa pessoa ela vai se isolar, por quê? Porque ela vai ter o medo da sociedade, mas na realidade não é o medo das regras da sociedade, como nós vemos no psicopata, né, no antissocial, tá? Ele se relaciona até com outras pessoas, só que ele tem o medo de estar no meio de muita gente, tá? Daí o fato dele estar em casa, que convive com poucas pessoas, ele se sente mais seguro com relação a isso. Tá? Mas veja que até o fato de, por exemplo, se lá na casa dele tiver uma festa, até um aniversário de criança, tá? E aí entrar, né, se juntar dentro da própria casa dele muitas pessoas, certo? Ele já vai se sentir ameaçado. Ele já vai, sua ansiedade já vai aumentar, os medos já irão acontecer, e daí a sua mente já vai ficar pensando coisas trágicas, certo? Então, dentro da própria casa, ele se sente seguro desde que seja as pessoas do seu convívio. Se juntar muita gente, a casa já deixa de ser um ambiente seguro para ele naquele momento, certo? Então, é o medo agora, tá? Agora que ele tem o medo. Por isso, o nome é agorafobia. As fobias simples, pessoal, são os medos que nós desencadeamos de objetos, de lugares, de determinados objetos, de determinadas pessoas, tá? E que existem vários tipos de nomes, né? Eu até coloquei uns aqui em outro slide para vocês verem, tá? Mas existem centenas de outros nomes aí para fobia simples, mas que estão relacionados ao objeto do medo, ou ao animal, ou ao lugar, tá? Então, entra aí as pessoas que têm medo de lugares altos, né? As pessoas que têm medo de lugares fechados, as pessoas que desencadeiam medo de determinados bichos, né? Sapo, rã, cobra, barata, aranha, lagartixa, todos entram nas fobias simples. Tá? As pessoas que têm medo de algum objeto, então, por exemplo, tem pessoas que têm medo do estouro da bexiga, já conheci pessoas que têm medo do estouro, né, da bexiga, daquela bolo de aniversário, pessoas que têm medo de palhaço, tá? Até em ver objetos, né, de palhaço, ele tem medo, né? Por exemplo, se ele vê um nariz de palhaço, ele tem medo, tá? Então, todos eles entram nas fobias simples, e nós temos vários tipos de fobias simples. E daí nós temos as fobias sociais, tá? A fobia social é com relação à exposição ao público, tá? Aí veja, será que eu posso confundir a fobia social com a agorafobia? Não, tá? Porque a agorafobia é o medo de ter medo, e daí a mente vai criar uma determinada situação trágica
que vai acontecer com a gente. Na fobia social, é a questão da exposição, por exemplo. Eu falar em público, tá? Por exemplo, eu chegar no meio de outras pessoas. E daí, a pessoa que tem fobia social, ela cria na sua própria mente que todas aquelas pessoas daquele local estão olhando para ela, tá? Estão cochichando, estão criticando algo nela, né? Seja a roupa, seja o cabelo, seja o jeito de comer, seja o modo de falar, tá? Então, ela chega no local, pode ter 10 pessoas. Nenhuma dessas pessoas olhou para ela, mas para ela, para o psicológico dela, ela está vendo as 10 pessoas olhando para ela e comentando. A mente dela que está criando essa cena, mas nenhuma está olhando para ela, certo? É, e daí, né, ele tem, além, quem tem fobia social, né, além do medo de falar em público, tenho de comer em público, conversar com colegas de trabalho, ele também não vai ter coragem, tá? Ele vai apresentar medo com relação a isso, ele vai apresentar um distanciamento dos colegas, tá? Convidar alguém para sair, dizer o que está pensando, dentre outras situações de exposição. Tá? Então, todas as questões que adentram na exposição à pessoa, elas podem entrar aí como características das fobias sociais, tá? Mas veja, essa exposição é a pessoa no social, tá? O que vai também causar isolamento, porque a partir do momento que ela se isola, ela não está se expondo ao social, a pessoas estranhas, então ela não vai apresentar esses medos, tá? Mas veja que a ansiedade, ela vai estar sempre presente. E daí nós temos algumas fobias estranhas, né, que entram aí nas fobias sociais. Eu falei para vocês que nós temos vários, né, tipos de nomes, né, que se dão às fobias, né, a aracnofobia, para quem tem medo de aranha, é, 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 cada uma, né, com seu animal. Ó, a Aurelius tem medo de aranha aí, tá? Aí nós temos aí, ó, fronemologia, medo de pensar. Ataxofobia, medo de desordem. Caetofobia, medo de pelos. Octofobia, medo do número 8. Heliofobia, medo do sol. Pica, que é o desejo de comer coisas estranhas, que além de estar dentro dos transtornos alimentares, também entra como fobias estranhas, tá? Porque muitas vezes essas pessoas ingerem esse alimento, mas daí eles aumentam a ansiedade devido ao medo de ingerir esse alimento, certo? E, né, muitas que nós temos aí, né, como a claustrofobia, o medo, né, de locais fechados, tá? E, assim, a terapia que nós vamos ver para os transtornos fóbicos é a questão da terapia de enfrentamento, tá? Onde o paciente, ele vai enfrentar o objeto do seu medo, ok? Muitas vezes o paciente, ele prefere não não fazer a terapia, ele abandona a terapia, tá? Com medo aí de enfrentar o seu objeto do medo. Então, a fobia é o medo irracional, sintomas, né? A fobia é o medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo do seu próprio medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, como ansiedade, taquicardia, ondas de calor ou de frio, engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaio, necessidade de fugir da situação e ataque de pânico. Tá? Daí, devido a esse ataque de pânico, algumas pessoas confundem a fobia com o pânico. Mas veja que o pânico não existe uma causa do medo. O paciente ele não sabe explicar o porquê que ele tem medo. Tá? Nas fobias, o paciente ele sabe explicar o seu objeto do medo.
ok? Essa questão do ataque da fobia, né, ela vem como ou o ataque do pânico, ela vem como uma reação do nosso corpo de fuga, né? Então, o paciente, além de sentir tudo isso, né, ele também pode sentir uma dor forte, no sentido de que ele vai morrer porque ele está lá exposto ao objeto do seu medo. Então, ele tem essa sensação de sufocamento, ele tem essa sensação de que ele vai morrer. Tá? As crianças, elas podem expressar a sua ansiedade através de choro, ficar muito agarrada às pessoas e ficar parada em um local, certo? Então, a criança que apresenta fobia, ela pode apresentar, além dessas reações, que são as respostas corporais, também apresentar choro, ela se agarrar àquela pessoa que ela confia, tá? Né? Ou então ficar parada sem nenhuma reação. E aqui, pessoal, né, o mecanismo que eu falei para vocês, tá? Que a primeira, a fisiologia das fobias, tá? Elas acontecem no olho, tá? No nervo óptico. Aqui é onde eu vejo o meu objeto de medo, tá? A partir do momento, né, a Aurelúcia aí, vê a aranha, tá? Então o cérebro dela, tá? Através da amígdala cerebral e do tálamo, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que os neurotransmissores da região frontal, que estão na região frontal, aumentem o seu grau de ansiedade, tá? O que vai fazer com que o seu corpo responda através de quê? Da taquicardia, da sudorese, do ataque de pânico, ok? Que é o quê? A fuga, a reação de fuga do nosso corpo. Tá? Então, realmente, o paciente ele tem que sair de lá. Tá? Ele tem que sair da exposição do seu objeto de medo. Né? A Aurelúcia ela tem que sair da presença, né, do local em que a aranha está. Ok? E daí, muitas vezes, né, a terapia de enfrentamento ela faz com que a pessoa fique lá. Tá? Ela encoraja, ela vai trabalhar o psicológico do paciente para que ele tenha coragem, corre mesmo, né, Aurelúcia? Para que tenha realmente coragem de ficar lá, tá? Tente a questão do autocontrole, tá? Então, a psicologia, ela é bastante presente aí nas fobias. O tratamento, pessoal, como eu falei, entra aí, né? Sim, pessoal, como falou nos sintomas, né? O paciente, ele tem noção é, que o objeto não traz nenhum medo. Ele tem a noção que o seu medo ele é irracional, tá? Só que a mente dele não interpreta dessa maneira, certo? Que aquele medo é irracional e daí ele manda o alerta para o corpo, tá? Mas, por exemplo, creio eu que a Aurelúcia sabe que a aranha não vai fazer nada com ela. Tá? Quem tem medo aí do estouro da bola sabe que o estouro da bola não vai fazer nenhum mal, né? Eu que tenho medo de rã, eu sei que a rã não vai fazer nenhum mal, a não ser pular em cima de mim gelada, né? Mas Eu, não traz isso, não traz Clélia, isso de eu volta, ainda, né? Pode falar. Clélia, eu ainda acredito que me faz. Depois que eu assisti um filme com o nome Aracnofobia, eu acredito que ela vai me picar, entendeu? Eu saio correndo, meus dedos eles travam, atrofiam, é um nervosismo enorme. Pronto, pessoal, tá? Mas na maioria das vezes, né, mesmo daí ela relaciona a questão do filme, né? Que o filme, né, picou e tudo mais. Não assisti, mas é umas aranhas bem grandonas, né? Eu já vi mais ou menos, tá? Mas assim, muitas vezes a gente sabe que ele não vai trazer um medo, por exemplo, no sentido de matar a pessoa, tá? Por exemplo, só o fato de eu estar no local alto, isso não vai dizer, né, que isso vai me fazer um mal estar no lugar alto. Mas aquelas pessoas que têm medo de altura, elas não conseguem realmente, tá? Então, muitas vezes elas sabem que é irracional, mas elas não conseguem controlar a sua própria mente, certo?
A terapia de comportamento, tá, que é um dos tipos de terapia de exposição, ela vai fazer esse trabalho com o paciente, tá? Onde essa terapia de exposição, ela acontece através da exposição gradual, que a gente chama de dessensibilização sistemática, tá? Que é onde a pessoa, né, ela vai ser trabalhada, o psicólogo vai trabalhar a pessoa no sentido dela começar a enfrentar o objeto do medo. Como? A exposição gradual, ela acontece gradativamente, como o próprio nome diz, e começa-se quando o paciente ele começa a ver figuras, gravuras, objetos, tá? Então, por exemplo, né, a Aurelius vê aí figuras de aranha, tá? Desenhos, aquelas aranhas de plástico, tá? Então, isso demanda muito tempo, tá? E é onde, muitas vezes, o paciente ele prefere não fazer a terapia, ok? Então, a exposição gradual, que entra nas terapias de exposição, que são terapias de comportamento, eles vão trabalhar essa questão do objeto do medo através, né, de gravuras, de figuras, tá? de objetos de plástico, não. Então, tudo que se pareça com o objeto do medo. Tá? E daí nós temos também dentro da terapia de exposição, a exposição direta, tá? Que é também chamada de inundação, que é onde o paciente ele vai enfrentar o objeto real. Tá? Agora não é mais em figuras, não são mais objetos de plástico, tá? Não é mais desenhos, não é mais nada, está na frente do objeto temido, certo? Então, muitas vezes, o terapeuta, o psicólogo, ele vai nas primeiras sessões, tá? Então, muitas vezes o paciente ele fica longe do objeto temido, junto do terapeuta, tá? Também é uma terapia que demanda muito tempo, certo? E daí, outras vezes ele já vai sozinho, fica olhando de longe, tá? Depois ele se aproxima mais um pouquinho na presença do terapeuta, depois ele se aproxima mais um pouquinho de longe. E aí ele vai, né, tentando trabalhar o seu comportamento, o seu autocontrole, ok? Então, veja que dentro das terapias de comportamento, nós temos a terapia de exposição. A terapia de exposição, ela pode ser do tipo gradativa, né, gradual, que é com objetos, com figuras, tá? E pode ser a direta, onde o paciente está diretamente com o objeto do medo, na presença do terapeuta, depois sozinho, tá? Também nós temos como terapia a cognitivo, que ele vai reestruturar os pensamentos anômalos, tá? Que é a questão do paciente ter o seu autocontrole, tá? E também nós temos a terapia psicodinâmica, que é onde muitas vezes o paciente ele escreve o que sente, tá? Então ele vai estar ele vai estar descrevendo o que é que ele sente quando ele está exposto a uma gravura, quando ele está exposto ao local, tá? Então a psicodinâmica é porque ele vai realmente escrever, descrever o que ele está sentindo, tá? E daí nós temos as medicações. Dentre as medicações, nós temos os ansiolíticos, porque por ser um transtorno de ansiedade, o paciente, a medicação ansiolítica, ela vai minimizar o estado de ansiedade do paciente, o que vai ajudar aí a questão da terapia, né? Veja, os ansiolíticos diminuem a ansiedade, o paciente tem um certo controle da sua ansiedade, e, juntamente com isso, tem a psicologia que vai trabalhar com o paciente conseguir ter o autocontrole diante do objeto do medo, tá? Além disso, também nós temos os antidepressivos, que eles vão ajudar os ansiolíticos no caso do paciente apresentar muito choro, muita tristeza por ser exposto ao objeto, tá? Dá uma diminuída aí nos medos, ajudando aí os ansiolíticos, ok?
Tranquilo, pessoal, com relação às fobias, tá?